Olá, você produtor rural, internauta que nos acompanha aqui no site Notícias Agrícolas. Seguimos aqui no Top Farmers, que acontece em Campinas, São Paulo, entre os dias 1º e 2 de dezembro. E a gente vai conversar agora aqui, né, com o Ricardo Kiyoshi Tarassi, que é engenheiro agrônomo, né, do grupo Sete Povos Agro, e a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse painel que foi realizado aqui em relação ao estresse hídrico, né. Ele é engenheiro agrônomo e lá em Barreiras tem uma atuação bastante importante no grupo, e a gente quer saber exatamente sobre o cenário de safra, né, porque a safra de 2021 foi bastante impactada pela condição climática, né, Ricardo? E queria que você desse o balanço para a gente aí de como foi a atenção de vocês para essa temporada tão complicada. Bom dia. Então, esse ano, como todos os anos, né, a nossa região é uma região que é um pouco mais seca, né, e a gente sempre investe em preparo de solo, perfil, né. O pessoal às vezes fala de preparo, né, mas o preparo não é só revolvimento de solo, né, é questão de adubação, coberturas e o manejo geral em si, né, tá? Mas assim, falando mais do ano em si, né, a gente usa algumas estratégias mesmo, né, como plantio de adubo mais profundo e formação de perfil para aprofundamento de raiz, assim, né, investindo normalmente em nutrição e preparo de solo mesmo. Certo. A última temporada acho que podemos dizer que foi marcada por desafios, então, né? O produtor, claro, que vai se adequando aí, né? O produtor sempre tem desafios na produção, né? E queria que você falasse, então, sobre as expectativas, porque o cenário climático parece até mais positivo, mas queria que você traçasse para a gente as expectativas para a próxima temporada de grãos, como é que vocês estão vendo aí esse cenário climático e também a gente fala depois em relação a um outro ponto que são os custos, né? Ah, sim. Bom, esse ano o plantio na nossa região, né, começou bem mais cedo do que normalmente acontece, né? Começamos aí no final de outubro, né, a maior parte das áreas, e o plantio da soja, no geral, no caso das nossas áreas, terminou coisa de 15 dias mais cedo do que os outros anos, né? O clima ajudou, né? Normalmente a gente praticamente não teve replantio nas áreas, né? E provavelmente isso aí vai ajudar bastante na produção final aí, né? Mas tá certo que é o começo da safra, né? Então a gente ainda vai depender da chuva durante o ciclo ou até o final, né? Como vai ser configurado o clima aí. Com certeza. Um outro ponto, né, dessa nova temporada que os produtores estão olhando bastante, que sempre é um ponto de atenção, é a questão dos custos, né? Os insumos bem mais caros, principalmente os fertilizantes, né? Como é que vocês lá no grupo estão se atentando para esse cenário e quais são as expectativas ao longo da safra nesse sentido? A nossa estratégia, né, da nossa empresa, né, é sempre fazer um trabalho bem feito, né, de correção, né, principalmente, né, e uma adubação bem equilibrada, né. Isso aí ajuda numa planta mais saudável, tal, né. E também esse ano a gente pegou mais forte nessa questão de uso de agricultura de precisão, né, com aplicação de adubo em taxa variada, né, que isso aí ajuda no sentido de melhorar a eficiência mesmo de uso, né? Porque praticamente você vai usar a quantidade adequada, né? E aí às vezes você aplica mais num lugar que não está precisando tanto ou falta adubo em algum ponto da fazenda, né? Então quando você usa essas ferramentas, né? Você melhora a distribuição, né? E usa mais adequadamente, né? O insumo, né? Sim, com certeza. Ricardo, no painel, né, de estresse hídrico que você participou aqui, né, um ponto bastante importante foi não só a atenção para a questão hídrica, mas também para a questão do solo, né, atenção para o solo e também para as cultivares utilizadas, né? Fala um pouco para a gente sobre isso. Como eu estava comentando, né, hoje a gente não pode isolar um fator, né, como foi dito, né, porque o perfil de solo influencia realmente no uso da água, a variedade, às vezes tem uma variedade mais tolerante, né, ou também uma variedade que é resistente ao nematóide, por exemplo, que limita a absorção de água, né, então
e entre outros fatores aí, né? Porque hoje é tudo interligado, né? Porque apesar do estresse hídrico ser forte e interferir bastante na produção, né? Os outros estresses também derrubam a produção nossa. Então hoje, como eu digo sempre, né? A gente tenta fazer uma planta mais equilibrada num todo, né? E realmente não é só a água que influencia, né? É a questão de adubação, controle de praga, escolha de materiais, de variedades aí adequadas para cada região, né? Hoje, por exemplo, assim, tem áreas que tem nematóide de galha, a gente escolhe material que é tolerante a nematóide de galha. Tem regiões que a gente precisa de uma soja mais rústica, a gente escolhe material mais rústico, que tem mais tolerância à perda de água, alguma coisa assim. Certo. Bom, vocês ali falaram bastante, né, informações então em relação a isso que a gente conversou. O que fica, né, Ricardo, de balanço desse painel em relação ao estresse hídrico, não só, né, da sua fala, né, com a sua experiência lá em Barreiras, mas também dos outros painelistas, de atenção para os produtores que estão nos acompanhando e que também querem informações para tomada de decisão para a próxima safra? O que eu posso falar assim, no geral, que serve para amplamente, né? É assim, a gente tem que ter informação, buscar informação e conhecimento, né? Para a gente fazer o melhor uso dos insumos e das ferramentas, tá? Hoje existem várias tecnologias aí, né? Vários manejos, muitas variedades, né? E tudo isso depende de como usar ou aplicar bem o insumo, tá? Então, por isso eu sempre digo que a busca por informação e informação de qualidade é o mais importante. Com certeza, Ricardo. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? A gente vai seguir acompanhando aqui toda a movimentação neste primeiro dia de encontro Top Farmers, né? E a gente segue também com as nossas transmissões deste importante evento que reúne os principais produtores do agronegócio brasileiro. Siga com a gente acompanhando nessa conexão entre Notícias Agrícolas e Grupo Conecta.